Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro marcado para juntos aprendermos mais a respeito da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo ao nosso encontro semanal. Você sabe que em 2018 o programa Escola Bíblica está estudando biografias da Bíblia. E nós estamos no Antigo Testamento, aprendendo sobre vários personagens que já passaram por essa terra e já estão salvos. E a gente faz uma pergunta para esses personagens. O que é que eles nos têm a ensinar, nós que ainda estamos em nossa caminhada em direção aos céus? O que é que nós podemos aprender com essas pessoas que já viveram aqui na terra e a Bíblia declara que elas tiveram uma rica experiência com Deus? E a Bíblia também declara que muitas delas estão salvas. O que é que eu e você podemos aprender com esses personagens? Hoje vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes e vamos conhecer a história de uma mulher que, além de juíza, foi profetisa. Sabe de quem eu estou falando? Se você não sabe, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Ao iniciarmos o programa de hoje, eu queria começar mandando um grande abraço, mas para um grupo muito querido, um grupo que veio gravar comigo e está participando desta 19ª temporada do Bíblia Fácil, que é um outro programa que eu apresento aqui na Novo Tempo e você acompanha todos os sábados a partir das 2h30 da tarde. Nós sempre trazemos 10 amigos que vêm participar com a gente e eu quero mandar um abraço carinhoso para esses 10 amigos. É o Cidevaldo e a Feliz de Nólia, lá de Serra do Ramalho, na Bahia. Um abraço carinhoso para todos vocês. Um abraço carinhoso também para a cidade aí de Juazeiro, na Bahia, e também para a cidade de Petrolina, em Pernambuco. Estive alguns dias atrás aí por um programa muito especial e nós fomos muito bem recebidos. Por isso, um abraço aos nossos queridos baianos e os nossos queridos amigos pernambucanos. Também um abraço para Marcelo e Bárbara Martins, lá de Barra do Corda, no Maranhão. Um abraço carinhoso para esse casal tão querido. Um abraço para Albertino Lessa, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um abraço para Pedro Alexandre, lá de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Um abraço para Francis Rodrigues, de Taboão da Serra, aqui mesmo São Paulo. Para Wayne e Rose Moura, lá de Recife, no Pernambuco. E para Simone Vieira, de Guaimbim, também na Bahia. Um abraço carinhoso para todos vocês. Como você sabe, aqui no programa Escola Bíblica, a proposta é estudarmos a Bíblia. E eu não poderia deixar de oferecer para você um guia para você estudar a Bíblia junto com a Novo Tempo. Eu vou mostrar aqui, é o guia Ensinos de Jesus. Esse guia impresso possui 18 temas. Esses temas estão sendo estudados no programa Bíblia Fácil, que você acompanha comigo aqui, todos os sábados às 2h30 da tarde e também numa igreja adventista aí perto de você. Em nossas igrejas adventistas, aos domingos à noite, estamos estudando esse mesmo tema e você é convidado a nos fazer uma visita e aprender mais a Palavra de Deus. Quer esse presente para você? Você pode telefonar para Novo Tempo. O nosso telefone é 0 Operadora 12 21 27 3121. Repetindo, 0 Operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vai aparecer o número aqui, 0 Operadora 12 98100 1615. Repetindo, 0 Operadora 12 98100 1615. Ou, se você preferir, você acessa então o nosso blog na internet, novotempo.com/Escola Bíblica NT, novotempo.com/Escola Bíblica NT. Peça agora mesmo o seu estudo, tá bom? Você vai ser tremendamente abençoado e conhecer mais a respeito da Palavra de Deus. Uma outra novidade ainda. Nesse guia tem um pequeno questionário no final dele e quem responde a esse questionário e acerta pelo menos 70% das questões, ainda vai ganhar esse DVD aqui, ó. Esse DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Esse DVD aqui é o mesmo tema do guia impresso, só que em vídeo, gravado na Terra Santa. É um presente exclusivo da Novo Tempo para você
E se você quiser mais informações sobre esse projeto, você pode acessar a página na internet ensinosdejesus.com.br. ensinosdejesus.com.br, tá bem? Peça agora o seu guia, é um presente que nós temos para você. Mas pastor, eu não tenho que pagar nada? Não, nem os correios também não. E sabe por quê? Porque nós temos um time muito especial que nos apoia aqui na Novo Tempo, chamado Anjos da Esperança. Muito obrigado a você que já é um anjo da esperança e tem apoiado esse ministério. Você que não é ainda, o convite está feito para você. Você pode acessar a página anjosdaesperanca.com e lá você vai ter mais informações do projeto. Ou então você ligue para nós também no Novo Tempo, em horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 30 30, tá bom? 0 Operadora 12 21 27 30 30. Bom, meu convite para você agora é que você tome a sua Bíblia. E nós vamos agora para o livro de Juízes. Juízes, pastor, o que tem nesse livro de Juízes que interessa para os cristãos modernos? Bom, tem lindas histórias a respeito de como Deus guia seu povo e hoje eu convido você para mais uma dessas histórias. O personagem que eu introduzi, que eu falei para você no princípio, que não era apenas uma juíza, mas também era uma profetisa, ela se chama Débora. E na Bíblia ela aparece também com o título de A Mãe de Israel. Débora, a Mãe de Israel. Convido você a pegar a sua Bíblia e vamos aprender mais a respeito dessa juíza, dessa profetisa. Agora, como você sabe, nós temos o bom hábito aqui no Novo Tempo de não abrir esse livro sem antes fazer uma oração. E se você puder, eu quero convidá-lo a orar comigo nesse momento. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora e que ao abrirmos o livro sagrado, possamos receber do Senhor a informação, a revelação, a luz que nós tanto precisamos para continuarmos em nossa jornada cristã. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos então para 2 capítulos da Bíblia, Juízes capítulo 4 e capítulo 5. A história de Débora aparece aqui nesses 2 capítulos. Por que é que ela é chamada de a mãe de Israel? O capítulo 5 de Juízes registra um cântico. Cântico este que foi cantado por ela, Débora, e por Baraque, um outro homem que havia em Israel, da tribo de Naftali. E então eles cantaram esse cântico após uma grande vitória militar. E o cântico, nos versículos 6 e 7, diz assim: Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Interessante que esse cântico está falando de um momento difícil vivido pelo povo de Israel. As vilas e aldeias foram abandonadas porque era um tempo de dificuldade, um tempo de opressão, e o povo de Deus teve que ficar preso dentro de suas fortalezas, dentro das suas cidades, até que Débora se levantou, a mãe de Israel. O que significa isso? De que ela está falando? O que significa esse levantar de Débora? Que ação fez ela para benefício do povo de Israel? Bom, para você entender essa história de Débora, nós temos que voltar um pouquinho no tempo para entendermos um pouco da história de Israel. E você vai entender em que circunstâncias essa mulher misteriosa surgiu. Vamos voltar ao Sinai. Lá Moisés recebeu do próprio Deus as 2 tábuas de pedra, tábuas contendo os 10 mandamentos. Assim que Moisés desce do Sinai, ele vai conversar com o povo de Israel e Deus vai orientar o povo de Israel para que eles não se envolvessem com os deuses das nações vizinhas. E Deus foi muito claro em Êxodo 23, quando ele disse assim: Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu vos disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus,
e eu os destruirei. Não adorarás os teus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Não farás aliança com eles, nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será por cilada. Como que Deus foi claro com o povo de Deus? Como que Deus foi claro com o seu povo, com o povo de Israel? Moisés, ao descer do Sinai, trouxe essa orientação. Eu vou levar vocês para a terra de Canaã. E quando vocês chegarem em Canaã, a terra já é habitada. E aqui no versículo anterior, falou-se a respeito dos povos que habitavam Canaã. Vocês destruam esses povos, vocês não façam aliança com eles. Moisés morre, Josué conduz o povo para Canaã, e quando Josué cruza o rio Jordão, a primeira cidade, o primeiro desafio em Canaã é justamente a cidade de Jericó. Bom, a história de Jericó você já conhece. Por um milagre, Deus conduziu o povo de Deus, eles rodearam 7 vezes a cidade de Jericó, Josué, o grande líder, eles tocaram as trombetas e as muralhas de Jericó vieram ao chão. Foi assim que caiu a grande cidade de Jericó. Jericó é a primeira cidade que o povo de Israel derrota para entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã. E a partir daí, eles deveriam expulsar todos os povos que moravam naquela terra que emana leite e mel. E Deus foi claro, vocês devem expulsá-los, não façam aliança com eles, não sirvam aos seus deuses, porque se vocês servirem a esses deuses, isso será uma cilada para vocês. Mas o povo de Deus não era um povo fácil. O povo de Israel era um povo muito relutante. E o que a palavra de Deus nos diz? Quando eles chegaram em Canaã, as tribos se espalharam. Eles começaram a derrotar os povos que ali moravam, mas ao invés de expulsá-los completamente, olha o que a palavra de Deus diz em Juízes, no capítulo 1, verso 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. O que Deus havia dito? Destruam esses povos, expulse-os da terra. Essa terra é de vocês, eu vou dar para vocês. O que o povo fez? O povo simplesmente escravizou alguns deles e não os expulsou. E o que aconteceu? Esses povos que foram submetidos nesse momento, eles começaram a crescer em número e eles começaram agora a oprimir o povo de Israel, porque Israel desobedeceu à clara orientação divina. O Salmo 106 é um salmo que fala a respeito dessa situação. Olha o que diz o salmista: não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Ah, meus amigos queridos, que povo cabeça dura! Deus falou, quando vocês chegarem em Canaã, vocês expulsem, destruam esses povos pagãos, não façam aliança com eles. O que fez o povo? Ali foi paciente com alguns desses povos, os escravizou por um tempo. Esses povos cresceram em número e então eles começaram agora a fazer alianças, começaram a adorar os seus deuses e chegaram ao ponto até de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios, aqueles ídolos das nações pagãs que já habitavam Canaã quando o povo de Israel lá chegou. Que tragédia! E sabe o que acontece nesse momento da história? Deus vê completamente a apostasia do seu povo, mas no meio desse povo apóstata, Deus ainda tem um remanescente. Por quê? Porque Deus não desamparou completamente seu povo.
Havia entre Israel um remanescente que eram fiéis ainda. E Deus suscitava de tempos em tempos homens fiéis e valentes para derrotar esses povos, para acabar com a idolatria. Mas quando morria o libertador, quando morria o juiz, o povo ficava livre da sua autoridade e voltavam gradualmente aos seus ídolos. E assim a história de apostasias e castigos, de confissão e livramento, repetia-se reiteradas vezes. Este foi o período dos juízes. Então o povo de Israel estava tentando tomar conta da terra prometida e Deus vai levantar vários juízes. O capítulo 2 diz que o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Eu queria dar para você aqui agora a lista dos juízes de Israel. Num período de aproximadamente 350 anos, passaram por Israel ou lideraram a nação 15 juízes. Aqui estão os nomes deles, os mais conhecidos, é o quinto, Gideão. Você também tem aqui o nono, Jefté, tem o 13º, Sansão, 15º, Samuel. Estes são os mais conhecidos, mas eu queria chamar a sua atenção para a quarta juíza desta terra, que foi Débora. Então, Débora é a quarta juíza do povo de Deus. E no capítulo 4, verso 1, agora dá o momento em que viveu Débora. Juízes 4, 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Pronto. Agora chega um rei cananeu chamado Jabim. Ele tinha 900 carros de ferro, eram carroças, e nas rodas dessas carroças eles colocavam um tipo de espada que, quando entrava no meio do exército inimigo, saía cortando como a foice corta o trigo. E por 20 anos esses cananeus oprimiram o povo de Israel. E o povo de Israel então clamou a Deus e disse: Senhor, livra-nos dessa opressão, porque nós estamos sofrendo. E então o que Deus fez? Juízes 4, verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Agora a Bíblia introduz então o nome de Débora, que era profetisa, juíza e atendia o povo de Israel debaixo de uma palmeira. E então Deus apareceu a essa mulher, que era uma profetisa, e disse para ela como que ele livraria o seu povo da opressão desse rei cananeu. E então Deus disse para ela: você vai chamar um homem chamado Baraque. Chama Baraque, porque eu tenho uma mensagem para ele. Débora então chamou Baraque, e Débora então fez uma proposta para Baraque. Qual foi a proposta? Olha o que ela disse. Então lhe disse Baraque, antes a proposta foi: Deus vai usar você, Baraque, para vencer os cananeus, para vencer o rei e o seu grande general Sísera. Então sabe qual foi a resposta de Baraque? Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Baraque disse assim: você quer que eu liberte o povo de Israel? Ele era tímido, ele era um homem receoso. E então Baraque disse assim: eu vou lutar contra o poderoso rei cananeu e contra Sísera, o seu grande general de guerra, que possui 900 carros? Não, eu até posso ir, mas com uma condição: que você vá comigo. A profetisa Débora: você vai comigo? E olha qual foi a resposta de Débora: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Interessante. Débora aqui faz uma profecia: você vai à batalha, mas a glória dessa batalha não vai ser para você. Sabe por quê? Porque o grande general Sísera, o Senhor vai entregá-lo nas mãos de uma mulher.
E aí, quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando, quem é essa mulher que finalmente derrotaria Cícera, que mataria Cícera? Será que seria ela mesma? Bom, a gente descobre na história que não foi ela, mas uma outra mulher que apareceu por nome de Jael. A história é muito interessante. Baraque e Débora foram então à batalha. Subiram para o alto de um monte e se prepararam para a guerra. Quando Cícera ficou sabendo de que lá estava o povo de Israel, ele veio com os seus 900 carros e com o seu poderoso exército e então acampou na planície e preparou para dar o bote fatal. Acontece, como a profetisa Débora havia dito para Baraque, ele poderia sem medo enfrentar o grande exército cananeu. E foi isso que aconteceu. O povo de Israel, com 10.000 soldados, desceram até o vale e combateram os cananeus, combateram esse forte exército com suas 900 carroças, com lanças, com espadas, e eles tiveram uma vitória extraordinária. Interessante como Deus usou essa mulher. E esta mulher não só orientou o Baraque a respeito da estratégia militar para derrotar o exército, mas como ela foi confiante no Senhor para dizer, eu também vou com você. E Débora foi. Amigo, quando a gente folheia a Bíblia, nós encontramos tremendas mulheres, mulheres de Deus, que se colocaram nas mãos do Senhor para uma grande obra. Aqui está mais um exemplo delas, Débora, aquela que era profetisa e também juíza, a mãe de Israel. E esta mulher, com coragem, com fibra, conduziu o povo de Deus numa extraordinária vitória. Interessante que quando o exército inimigo estava perdendo a batalha, Cícera sai em meio à multidão, tentando se ocultar, e ele tenta fugir da guerra. E ele vai ser amparado por uma mulher que sai da sua tenda para recebê-lo, chamada Jael. E essa mulher, depois, quando descobre de quem se trata o homem que ela abrigou na sua tenda, ela pega uma estaca, vai lá e finca a estaca na cabeça de Cícera. E assim morre o grande general. E o povo de Deus alcança mais uma tremenda vitória. E qual foi o instrumento poderoso que Deus usou? Débora, a mãe de Israel. Que lição preciosa eu e você podemos aprender dessa história. Ao olharmos para esse livro, nós descobrimos de que Deus não apenas usou homens, mas também extraordinárias mulheres para a sua obra. E depois de milênios dessa história, você, querida amiga, é desafiada a ser também uma mulher de Deus. A como Débora, se colocar nas mãos do Senhor, a confiar na sua liderança, confiar na sua direção. Eu acho linda essa história porque quando Baraque disse assim, eu irei, eu vou pelejar pelo povo de Deus, com uma condição, que você vá comigo, para que eu tenha certeza de que a vitória virá. E Débora não hesitou um minuto sequer. Antes, se colocou nas mãos de Deus e permitiu que o povo de Israel obtivesse uma grande vitória. Aqui, no capítulo 5 de Juízes, você vai encontrar o cântico de Débora e também um canto cantado por Baraque. E nesse cântico, ela atribui ao Senhor esta vitória. Ela atribui a Deus a grande vitória. E depois de 20 anos de opressão, o povo de Deus foi livre. Livre pelos próximos 40 anos. Isso mesmo. A ação dessa mulher trouxe liberdade, trouxe paz para o povo de Israel por pelo menos 40 anos. É assim que acontece quando a gente se coloca nas mãos de Deus. As pessoas são abençoadas, a paz reina e você pode ser uma mulher de Deus. Você, como Débora, deve confiar no Senhor, deve lutar as batalhas do Senhor, deve saber que o Senhor vai estar sempre do teu lado quando você está disposto a fazer a obra dele e as vitórias certamente virão.
Vamos olhar para os exemplos dessas mulheres do passado como Débora e vamos nos inspirar a fazermos sempre o melhor para Deus. E lembre-se que quando nós nos aliamos com o mundo, quando adoramos os seus ídolos, quando servimos os seus deuses, isso tudo são laços que o diabo usa para nos levar ao pecado. Nós temos que buscar viver uma vida de retidão, de serviço apenas ao Senhor. E se hoje você quer copiar o exemplo de Débora em ser uma mulher de Deus, eu queria orar por você, para que a bênção do Senhor também chegasse à sua vida e que você pudesse se colocar na posição de uma líder, daquela que vai à frente, daquela que faz a obra, daquela que confia no Senhor, e os resultados são a paz, a prosperidade, a fidelidade. Vamos orar por isso agora? Pai Santo, ao olharmos para esse livro sagrado, nós encontramos lindos exemplos de homens e mulheres que se colocaram em Tuas mãos para uma grande obra. Débora, esta profetisa e juíza, é um exemplo para todos nós hoje. E que nós possamos, seguindo o seu exemplo, confiarmos no Senhor, pelejarmos as batalhas do Senhor e permitir que através do Espírito Santo em nossa vida, as pessoas sejam beneficiadas, a paz seja alcançada. Tu sabes que não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que um dia morreu, mas hoje vive e reina para todos sempre. Amém.